Pronto. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque aqui a minha tela ficou toda preta. Sim. Estou sim. Sim. Ai, então, só eu que não tô conseguindo ver nada aqui. Peraí. Ó, como vocês estão me vendo e me ouvindo, eu vou começar aqui a leitura pela apostila mesmo. E aí, quando o Skype resolver aparecer a tela para mim, a gente vai se falando. Só que eu não consigo ver o chat, não consigo ver nada. Para mim tá tudo uma tela preta. Acho que é no Skype. Eu não vou iniciar quando eu chegar. Que ontem eu nem queria nem entrar. Nossa. Ó, então vamos abrir lá na página 352, é o mão na massa, tá? Montagem de uma escala. A escala Celsius considera como pontos de referência o ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Divida em 100 partes iguais. Ela pode ter sua graduação ampliada abaixo e acima dos pontos de referência. Agora é sua vez de montar uma escala. Ao final da atividade, vamos comparar os valores obtidos em sua escala com aqueles fornecidos pela escala Celsius. É possível fazer a correspondência entre duas escalas por meio da relação entre as proporções que apresentam. Os segmentos paralelos são proporcionais entre si. Por meio desse método, é possível encontrar a correspondência entre a escala Celsius e a Fahrenheit, por exemplo. Veja a imagem a seguir. Ele coloca pra gente aqui uma imagem de um termômetro, né? Onde tem ali apresentado o ponto do gelo, a temperatura do sistema e o ponto de vapor. Então, o ponto de gelo é a temperatura de fusão, que é o congelamento da água para gelo, e o ponto de vapor é o ponto de ebulição. No caso da escala Celsius, que é essa primeira linha aqui que eles colocam, o ponto do gelo é 0 graus Celsius, o ponto de vapor é 100 graus Celsius, e essa temperatura do sistema a gente considera que é aquilo que a gente quer saber. Então, o TC seria uma temperatura X que a gente quer saber dessa escala. Enquanto que no Fahrenheit eu tenho o ponto de gelo 32 graus Fahrenheit, o ponto do vapor 212 graus Fahrenheit e o TF também é o X, que é o que eu gostaria de saber a temperatura do sistema em graus Fahrenheit. E aqui ele coloca a legenda para gente. O segmento A corresponde ao TC menos zero. Então, percebam aqui que tem da temperatura do sistema até o ponto do gelo, a letra A. E do ponto do gelo ao ponto de vapor, a letra B. Então, a letra A corresponderia à temperatura do sistema menos o ponto de gelo. Então, seria o meu TC, que é o X que eu quero descobrir, menos 0 graus Celsius, que é o ponto de gelo.
enquanto B corresponde a TF menos 32. Eles são relacionados respectivamente a 100 menos 0, que seria o ponto de vapor menos o ponto de gelo, e 212 menos 32 pontos. Relacionando os segmentos paralelos, temos que A sobre B é igual a TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Então, o que seria isso? A temperatura do sistema, que é o que eu quero descobrir, menos a temperatura do ponto de gelo, dividido pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo. Isso na escala Celsius. Se a gente colocar na escala Fahrenheit, vai ser a mesma proporção, só que os valores mudam, porque o meu ponto de gelo é 32 e o meu ponto de vapor é 212, certo? Então, se eu fizer aqui uma continha, 100 menos 0 é igual a 100. E 212 menos 32 é igual a 180. Então, a fórmula para igualar, para a gente achar uma temperatura de graus Celsius para grau Fahrenheit seria TC dividido por 100 igual a TF menos 32 dividido por 180. Para simplificar essa fórmula, o que eles fizeram? Dividiram aqui os dividendos, né, e acharam um fator comum, e a fórmula final ficaria TC é igual a 5 dividido por 9 vezes TF menos 32. Então, quem tiver um marca-texto aí, pega o marca-texto e grifa essa parte da fórmula, que é a parte que a gente precisa fazer, saber para realizar os exercícios. Então, enquanto eu tento conectar aqui a minha tela para ver se aparece, se eu consigo ver vocês e o chat, vou deixar um exercício para vocês fazerem. Então, pegue aí a folha do caderno ou até mesmo aqui a lateral da apostila para a gente fazer o exercício. Vamos supor que eu quero saber a temperatura em graus Celsius quando a temperatura em graus Fahrenheit é de 50. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso substituir aqui no lugar do TF 50 e realizar essa conta. Então, vai ficar TC. Tá todo mundo me acompanhando? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Vai ficar TC, que é a temperatura em graus Celsius que eu quero descobrir, 5 dividido por 9 vezes, aí vocês vão abrir, né, o parênteses e vão colocar a temperatura em graus Fahrenheit, 50 menos 32. Como que eu vou realizar essa conta? Primeiro eu preciso resolver o que está dentro do parênteses, então primeiro eu preciso subtrair 50 de 32, depois eu multiplico esse resultado por 5, e aí sim eu divido por 9. Então, enquanto eu tento colocar aqui a tela para vocês, façam essa conta. Primeiro subtrai 50 de 32, depois multiplica por 5, e aí divide por 9, tá bom? Acabei. Terminei.
Bom, agora vocês já estão aparecendo aqui pra mim no chat. Acho que agora já tá tudo certo. E aí, acharam o valor? Meu Deus, Meu deu 32,22. Nada a ver. Não, não é. Bem mais fácil. Quem mais terminou? Tem que fazer na ordem que eu falei. Primeiro, vai subtrair 50 de 32, depois multiplicar por 5. Ai, perdão. E depois dividir por 9. O que eu fiz e deu isso. Vamos ver então onde foi que deu errado, tá? Quanto que é 50 menos 32? 18? 18. Se eu multiplicar 18 vezes 5, dá quanto? 110? não. 90. 90. Ué? Ah, tá. 18 vezes 5 é 90. Uhum. 90 dividido por 9, 10. 10. Então, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha apostila. Dá pra ver? Então, ó, Sim. Dá. tá espelhado? Não. Pra mim tá bom. Tá. Então, ó, a fórmula é TC, que é a temperatura em graus Celsius, igual a 5 dividido por 9, vezes a temperatura em Fahrenheit, que foi a que eu falei para vocês, de 50 menos 32. Então, eu vou fazer primeiro. 50 menos 32 igual a 18, vezes 5 dividido por 9. 5 vezes 18 é igual a 90. 90 dividido por 9 igual a 10 graus Celsius, tá? Então, 50 graus Fahrenheit equivalem a 10 graus Celsius. Agora vamos fazer mais uma. Só que nesse caso, eu vou dar o valor para vocês em graus Celsius e eu quero saber o valor em graus Fahrenheit. Tudo bem? Então, vamos adotar que o valor de graus Celsius é de 30 graus Celsius. Então, vocês vão substituir 30 no lugar do TC, e aí vocês vão isolar a fórmula, tá? Então, o TC vai ser 30 agora neste caso. Eu não entendi, professora. Pode repetir? Deixa eu colocar aqui, peraí. Agora, no lugar do TC, vocês vão colocar 30, que seria o valor em graus Celsius, e vão descobrir o valor em grau Fahrenheit. Qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Toda essa fórmula está sendo dividida por 9. Então, eu tenho que passar pelo outro lado multiplicando. Então, eu vou multiplicar 30 vezes 9. Esse é o primeiro passo, tá? Depois, o 5 vai estar multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ok? E aí vocês vão conseguir isolar o TF. Quando vocês fazem aí, eu vou fazendo aqui também. Entendi agora. Eu acho que eu errei mesmo, porque o meu deu 932. Não, tá errado. Tem alguma coisa errada aí.
Alguém mais chegou em algum outro valor? Eu tô terminando aqui. Tá. Meu computador travou, tá? Eu tô ligando ele aqui de novo. Por enquanto eu vou fazer pelo celular mesmo, tá? Tá bom. Mas eu não tinha entendido o que você tinha falado. Ó, como que vai ser a sequência da conta agora? A gente tem o valor em graus Celsius, que é de 30 graus Celsius, e eu preciso saber o valor em graus Fahrenheit. Para isso, eu preciso transformar essa fórmula. Tudo que está de um lado vai passar para o outro lado. Quando eu passo ali do sinal do igual para o outro lado, eu vou trocar o que aquele número está fazendo. Então, por exemplo, o 9 ele está dividindo toda a conta. Então, o primeiro passo é passar o 9 para o outro lado. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu preciso fazer 30 vezes 9. E aí eu vou ter um resultado, tá? Então, depois vai ficar o 5 multiplicando toda a fórmula. Eu vou passar ele para o outro lado dividindo. E aí vai ficar o sinal de menos, que eu vou passar para o outro lado somando. E aí eu chego no valor dos graus Fahrenheit. Vocês querem que eu dê mais um tempinho ou já posso colocar aqui a resolução para a gente conversar? Pode. Não, nem comecei. Travou tudo. Não consegui entender. Mas eu vou começar agora. Tá. Pro, pode falar quanto deu o meu? Pode. 86. Acertou. Muito bem. Vamos ver aí quem mais consegue chegar no 86, hein? Você errei. Não chegou a 100. Chegou a quanto? 100. 100 é quase, mas não é. Vamos ver aí o que deu errado. Eu coloquei 90, o meu deu 97. Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui, vou pegar a apostila para demonstrar para vocês. Vou tentar colocar aqui. Peraí. Aqui. Ó. 30 graus é o que eu quero saber, certo? Quero saber o valor que é em graus Fahrenheit quando eu tenho 30 graus Celsius. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Toda a fórmula está sendo dividida por 9. Eu vou passar o dividido para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 30 vezes 9, que é igual a 270. Vai ficar 270 igual a 5 vezes TF menos 32, que é a continuação da minha fórmula. O 5, ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. 270 dividido por 5 é igual a 54, tudo bem? Então, a fórmula vai ficar 54 igual a TF menos 32. O menos vai passar para o outro lado, né? O 32 vai passar para o outro lado. Só que como ele está subtraindo, ele vai vir para cá somando. Então, 54 mais 32 igual a 86. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Acharam aí onde está errado? Onde vocês erraram? Eu achei. Aí quando Aí sabe o que ele faz? Ele enrola o dia inteiro. Amor, tem aquela panela de pressão que ele tirou a foto. Enrola o dia inteiro. Aí, quando dá 2 horas, ele já marcou com os colegas dele 3 horas de jogar bola. Qualquer. Podemos continuar? Sim. Sim. Então, ó, acho que agora eu já consigo compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu tentar.
Apareceu aí? Apareceu. Sim. Apareceu. Então, vamos lá, ó. Número 1. Antes de começar, determine como sua escala vai se chamar e qual será seu símbolo. Então, peguem aí uma folha de caderno de vocês, separem um espaço na folha, que cada um vai criar a sua própria escala, tá? Vocês vão determinar como que ela vai se chamar e qual que vai ser o símbolo dela. Graus Celsius é a letra C, Fahrenheit é a letra F, Kelvin é a letra K. Qual que vai ser o símbolo da escala de vocês? 2. Como vamos comparar a sua escala com os Celsius, defina os valores que os pontos de fusão e de ebulição da água terão em sua escala. Então, eu quero que o ponto de fusão na minha escala seja 5i e o ponto de ebulição seja 200i. Vocês vão determinar aí o valor das escalas de vocês. No esquema a seguir, indique o nome e o símbolo que correspondem à sua escala, além dos pontos de fusão e de ebulição da água escolhidos. Da mesma forma que você obteve a relação entre a escala Celsius e Fahrenheit, encontre a relação entre sua escala e a Celsius. Então, olha, vocês podem fazer até aqui mesmo na apostila, não precisa nem pegar o caderno. Como que vocês vão fazer? Aqui eu tenho a escala Celsius, certo? O valor do ponto de fusão, valor do ponto de ebulição. Então, aqui do lado, vocês vão colocar o valor do ponto de fusão da escala de vocês e aqui do lado o ponto de ebulição da escala de vocês e o T com a letrinha que corresponde, né, o símbolo que corresponde à escala de vocês. E aí vocês vão fazer a relação entre a escala de vocês e a escala Celsius. Como que vocês vão fazer essa relação? Do mesmo jeito que a apostila fez aqui a relação entre Celsius e Fahrenheit, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu montar uma aqui rapidinha para colocar um exemplo para vocês. Opa. Ó. Estão conseguindo ver aqui o que eu fiz na escala? Sim. Sim. Eu coloquei aqui no ponto de fusão do gelo 10 graus D e no ponto de ebulição 60 graus D. E aí eu preciso fazer essa correspondência entre uma escala e a outra. Então, deixa eu montar aqui rapidinho. Primeiro passo do... Deixa eu parar de compartilhar a tela, que aí eu consigo me ver. Aí. Ó. Primeira coisa que eu preciso fazer uma correspondência entre o A, certo? O que é a minha escala A? O TC, que é a temperatura em Celsius, menos o ponto de fusão do gelo, e o TD, que é o nome da minha escala, menos o ponto de fusão do gelo. Então, neste caso, TC menos 0, que é o ponto de fusão na escala Celsius, é 0, e TD menos 10, que é o meu ponto de fusão da água na minha escala, tá? Depois, embaixo, eu tenho que dividir esse valor pela subtração entre os pontos de ebulição e de fusão. Aqui, no caso, vai ficar o ponto de ebulição da água é 100 na escala Celsius e o ponto de fusão é 0, então vai ficar 100 menos 0. E na minha escala, o meu ponto de ebulição é 60 e o meu ponto de fusão é 10, então vai ficar 60
menos 10, tá? Então, é essa relação aqui que eu quero que vocês façam em relação à escala de vocês e cheguem em uma fórmula simplificada para fazer a correspondência, tá? Então, façam aí na apostila de vocês, cada um faz a sua. Terminaram? Ainda não. Ainda não. Eu terminei.
E aí, pessoal, conseguiram? Eu não tô conseguindo, pô. Tá, então, ó, vou mostrar aqui a minha pra vocês, tá bom? Vou ver se eu... Ah. Aqui, dá pra ver. Então, o que que ele pediu pra gente fazer? Comparar uma escala com a outra. E aqui eu criei valores aleatórios, que seriam os valores também que vocês teriam que criar, tá? Então, eu coloquei ponto de fusão 10 e ponto de ebulição 60. Na hora de fazer a comparação, o que que eu preciso fazer? Na linha de cima, eu vou ter aí a temperatura, que é o que eu quero descobrir, menos os pontos de fusão. Então, TC menos 0, que é o ponto de fusão na escala Celsius, e TD menos 10, que seria o ponto de fusão na minha escala que eu criei. E na linha de baixo, eu tenho que subtrair os pontos de ebulição dos pontos de fusão. Então, na escala Celsius fica 100 menos 0, e na minha escala que eu criei ficaria 60 menos 10. No caso, quando eu vou resolver essa fórmula, eu tenho TC menos 0 dividido por 100, porque 100 menos 0 é 100, enquanto que eu tenho aqui TD, que é a minha escala que eu criei, menos 10, dividido por 50, porque 60 menos 10 é igual a 50. Existe uma maneira de simplificar essa fórmula para os meus cálculos ficarem mais fáceis. Então, eu posso dividir toda essa fórmula por 10, que é um divisor comum de todo mundo. Então, 100 dividido por 10 fica 10. 10 dividido por 10 fica 1. E 50 dividido por 10 fica 5. Então, a fórmula ficaria TC menos 0 dividido por 10 igual a TD menos 1 dividido por 5. E com essa fórmula, eu consigo realizar os exercícios para descobrir qualquer valor, tanto em graus Celsius quanto em graus TD, que no caso foi a escala que eu criei, tá? Vocês conseguiram chegar em uma escala alternativa de vocês? Você chegou em alguma fórmula, André? Sim, foi B sobre B igual a TC igual a 200 igual a TD igual a 1. Aí ficou 200. Não entendi, repete. Eu coloquei que B, né, sobre B igual a TC igual a 200 igual a TD igual a 1. Aí ficou 200. Quais foram os valores que você colocou de ponto de fusão e ponto de ebulição? Fusão foi 1 grau e de ebulição foi de 200. Ah, agora entendi. Então, o que que vocês precisam fazer? Sempre colocar um valor de fusão e um valor de ebulição, tá? Esse é o praxe. Aqui ele só pediu para a gente fazer esse exercício para a gente ver como que a comparação entre a escala de graus Celsius e Fahrenheit foi criada, tá? Vamos fazer agora os exercícios do agora com você. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Estão vendo aqui a tela? Sim. Sim. Então, número 1. A temperatura do corpo humano em condições normais é de 36,5 graus Celsius. Para determinar o valor dessa temperatura em sua escala, use a relação de proporção entre as escalas que determinou no procedimento 4. Então, para simplificar e ficar o mesmo valor para todo mundo, a gente vai usar a escala que eu criei, tá? Então, como que vai ser aqui a nossa fórmula? Eu vou colocar até aqui no chat para vocês. Mas fica, acho que vocês conseguem ver aqui a minha tela. Fica TC menos 0 igual a TD menos 1 dividido por 10 dividido por 5. Então, é essa fórmula aqui que a gente vai utilizar.
que a gente precisa fazer? Substituir TC por 36,5. Então, a gente vai fazer aí essa substituição de 36,5 na fórmula do TC. Vou colocar aqui como que ficou a fórmula no chat. Como que eu consigo fazer aqui? Chegou alguma coisa para vocês? Sim. 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 Apareceu aí TC menos 0 Sim. dividido por 10 igual a TD menos 1 dividido por 5? Sim, apareceu. Tá, então agora o que a gente vai fazer? No lugar do TC, a gente vai colocar 36,5 e vai realizar essa conta, tá? Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui também. É que eu falo pro Daniel e frita ovo. Terminei, professor. Quanto que deu o seu, André? Deu 35,5. Não, não é esse valor, não. Cheguei aqui na resposta. Lembra que o que tá de um lado tem que passar para o outro trocando o sinal, hein? Alguém chegou em algum outro valor? O meu deu 19,25. Alguém mais? Ainda não. O meu deu 18,2. Tá faltando uma coisinha aí, Gui. No meu? É, Calma aí, vou rever então. tá.
O meu deu 10,95. Pronto. Tá, então vamos lá, ó. Vou fazer a correção. Para quem não chegou no valor, vê aí onde errou e se ficou com alguma dúvida, me pergunta, tá? O Gabriel acertou. O valor final é 19,25. Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz a conta. Deixa eu colocar assim, para não confundir. Então, essa aqui é a minha fórmula que eu vou utilizar. Então, TC menos 0 dividido por 10 igual a TD menos 1 dividido por 5. Ele falou para mim que a temperatura em graus Celsius é de 36,5 graus e quer descobrir o valor em TD, tá? Então, eu vou substituir esse valor na fórmula. No lugar do TC, eu vou colocar 36,5 e o resto da minha fórmula vai continuar igual. Vamos começar a fazer. 36,5 menos 0 é igual a 36,5. Dividido por 10 dá 3,25. Então, 3,25 é igual a TD menos 1 dividido por 5. O 5 está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, 5 vezes 36,5, não, 3,25, perdão, igual a TD menos 1. 3,25 vezes 5 é igual a 18,25. O 1 tá subtraindo, vai passar para o outro lado somando. Então, o meu valor em TD é igual a 18,25 graus D. Então, o equivalente de 36,5 graus Celsius é 19,25. Então, aqui, você no número 1, a resposta é 19,25 graus. No caso da nossa escala imaginativa, é a escala D. Então, 19,25 graus D. Agora eu vi meu erro. Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Conseguiu Não. entender, André? André, Felipe, Gui? Sim. Agora sim. Sim. Então, ó, as outras seriam mais um debate para a gente falar se foi fácil, se foi difícil criar sua própria escala. Como a gente adotou aqui medidas de uma única escala, então as respostas seriam as mesmas para elas. O que eu vou pedir agora para vocês fazerem? Eu vou deixar dois valores para vocês e eu quero que vocês façam a conta em relação à transformação de escala de Celsius para Fahrenheit, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat, vocês escrevam aí no caderno de vocês. O professor, na verdade, está na hora do intervalo. Então, eu só vou deixar aqui e aí a gente vai só fazer a correção na terça-feira. Tá. Apareceu aí para vocês no chat? Eu não sei porque que não tá aparecendo para mim. Então, ó, o número 1 é para vocês falarem quantos graus. Eu até esqueci. Apareceu para vocês?
Sim. Então, a número 1, fala aí pra mim, pra eu anotar aqui, porque pra mim não tá aparecendo. O valor em, Não, fala. o valor em Fahrenheit quando temos 90 graus. 90 graus Celsius, é isso? Isso. Tá. E o outro é o valor em graus Celsius quando temos 150 graus Fahrenheit, né? Isso. Tá bom. Então, façam aí esses dois exercícios usando a fórmula que está aqui na página 352. E na terça-feira a gente inicia com a correção, tá bom? Tá bom, Fran. Tchau para vocês, bom final de semana e até terça-feira. Tá bom, até terça. Bom